Meu padrasto traiu minha mãe, então eu. Olá, sou um menino. Amo muito minha mãe, mas as coisas não têm sido fáceis. Minha mãe me teve muito jovem. Meu pai conheceu minha mãe quando eles estudavam na escola, mas quando eles atingiram a maioridade, minha mãe engravidou e me teve. Então, os dois se casaram e moraram juntos. Eu era muito jovem e não podia lembrar-me daquela época, mas minha mãe sempre me disse que meu pai me amava de todo o coração. Minha mãe amava meu pai e era feliz com ele. Vivíamos como uma família feliz, mas a felicidade não durou muito. Quando eu tinha 4 anos, meu pai morreu em um acidente de carro. Foram momentos tristes, porém, minha mãe tomou uma decisão que mudaria nossas vidas. Meses depois da morte do meu pai, minha mãe me levou para morar com meus avós. Eles eram meus avós maternos, nos acolheram com muito prazer e disseram para minha mãe ficar o tempo que ela quisesse, isso porque minha mãe queria o melhor para mim. Meus avós eram cristãos e me ensinaram a ir à igreja. Isso me ajudou muito a superar a morte do meu pai, embora eu fosse muito jovem quando isso aconteceu. Porém, minha mãe foi a mais afetada. Ela estava trancada e muito triste, mas graças à ajuda da minha família materna, meus avós, tios e tias, conseguimos superar e seguir em frente. Porém, foi difícil porque minha avó paterna insistia muito para que ficássemos com ela. Meus avós paternos não eram próximos, pois meu avô e minha avó paternos haviam se divorciado. Meu pai, seus irmãos e irmãs, meus tios paternos, cresceram com pais divorciados. Quando cresci, soube que minha avó paterna não os havia criado bem. Meu avô paterno foi morar em outro lugar e, pelo que sei, ele começou outra família e nunca mais tivemos contato. Minha mãe sempre me contou muitas coisas boas sobre meu pai, como eles se conheceram quando eram jovens, como se amavam tanto, e sobre o tempo em que estavam namorando. Ela também me contou que meu pai disse a ela que meu avô paterno foi um bom pai para ele e que ele sempre o amou, mas foi por causa da minha avó paterna que eles acabaram se divorciando. Ela ficou com a guarda dos filhos, mas meu pai nunca odiou o avô paterno. Minha mãe também me contou que visitaram meu avô paterno diversas vezes, mas desde bebê não me lembro de nada disso. Meu pai sempre disse para minha mãe nunca deixar minha avó paterna ficar perto de mim, porque ela seria uma má influência para mim. Então, minha mãe nunca permitiu que minha avó paterna influenciasse minha vida. Mesmo quando meu pai estava vivo, ele nunca permitiu que minha avó paterna se aproximasse muito de mim. Ele sempre me protegeu dela, e sou grato por isso, pois não sei como seria minha vida se ela estivesse presente. Continuei crescendo com minha mãe e meus avós. Éramos felizes, mas quando eu tinha 10 anos, um dia minha vida mudou. Minha mãe fez uma viagem para outra cidade e lá reencontrou um amigo da escola que a reconheceu. A partir desse dia, eles começaram a se relacionar, depois ficaram namorados, e após 2 anos, ele a pediu em casamento, eu ajudei com isso. Minha mãe aceitou e os dois acabaram se casando. Aceitei a realidade e pensei que seria algo bom para minha mãe, pois gostava de vê-la feliz. Ele se tornou meu padrasto, e eu fiquei feliz por ter um pai. Foi celebrado um casamento e eles foram em lua de mel. Eu fiquei com meus avós. Depois que a lua de mel acabou, arrumamos todas as nossas coisas e fomos morar em outro lugar. Meus avós se despediram de nós e fomos morar em outra cidade. Eu tinha 12 anos naquela época. Nos instalamos em uma casa pequena. No começo, foi difícil porque estávamos acostumados a morar com nossos avós, e minha mãe ainda era novata na culinária, mas com o tempo conseguimos superar as dificuldades juntos. Durante as férias, sempre íamos visitar meus avós. Foram assim durante anos. Meu padrasto era médico, encarregado de atender os pacientes. Porém, ele não tinha conseguido se formar na universidade, ficando na última etapa. Ele havia concluído os cursos, mas ainda faltavam os estágios finais. A única razão pela qual ele podia atender pacientes era porque a família dele tinha uma clínica, e os irmãos do meu padrasto, que se formaram, permitiram que ele trabalhasse lá. Mas nada era igual. Íamos à igreja, mas não era a mesma coisa. A família do meu padrasto me tratava bem, mas havia momentos em que eu me sentia um estranho. Nunca me deram um presente de aniversário ou um bolo,
apenas diziam feliz aniversário. Minha mãe era quem comemorava meus aniversários. Por outro lado, os filhos daquela família comemoravam seus aniversários e recebiam presentes. Eu era convidado porque convidavam meu padrasto. Até os pais do meu padrasto, que acreditavam ser meus novos avós, me disseram para não chamá-los assim, então eu os tratava como senhores e senhoras. Mesmo assim, eu estava feliz. Via meu padrasto como um pai, e no começo ele foi. Ele foi um bom pai para mim, ensinou-me coisas novas, a ser alguém na vida. Eu me tornei o que sempre quis, apesar de ter perdido meu verdadeiro pai. Mas tudo mudou. Depois de vários anos, minha mãe brigou com meu padrasto, e foi então que descobri o que havia acontecido. Acontece que meu padrasto tinha um filho, que tinha quase a mesma idade que eu. Isso significava que ele nasceu muito antes de minha mãe conhecer meu padrasto. Minha mãe ficou brava porque ele não havia contado isso a ela. Eles ficaram um tempo sem se falar, mas depois se reconciliaram. Minha mãe entendeu e foi flexível, argumentando que a culpa não era da criança. Porém, a partir daquele momento, as coisas mudaram. Meu padrasto passou a visitar o filho de vez em quando. Ele nunca o conheceu bem, pois o menino morava com a própria mãe, que parecia não gostar do meu padrasto. Depois disso, meu padrasto quis ter um filho com minha mãe. Ela concordou, pois queria ter outro filho além de mim. Fiquei feliz pensando que teria um novo irmão ou irmã. Minha mãe tentou engravidar do meu padrasto. Ele estava sempre ansioso e todo mês perguntava para minha mãe se ela estava grávida. Mas os meses foram passando e minha mãe não engravidou do meu padrasto. Ela sempre menstruava, então, como não havia indício de gravidez, minha mãe fez exames para verificar se havia algum problema. Felizmente, todos os resultados foram bons. Todos os médicos que a examinaram disseram que ela estava bem de saúde e que não havia nada de errado com seu corpo. Até os ginecologistas disseram que minha mãe era fértil e poderia engravidar, mas mesmo assim, ela não engravidou. Não havia sinais de que ela teria um filho. Meu padrasto ficou desesperado, queria ter um filho com minha mãe e até tinha escolhido um nome para ele. No entanto, minha mãe não engravidou. Os médicos sugeriram inseminação para que ela pudesse engravidar, mas isso nunca foi feito. Naquela época, eu ainda era jovem e nunca soube por que a inseminação não foi realizada. Eles discutiram novamente e ficaram dias sem se falar. A briga foi tão forte que minha mãe arrumou algumas roupas e me mandou fazer o mesmo. Arrumamos as malas e fomos para a casa dos meus avós. Minha mãe explicou tudo a eles. Felizmente, como eram férias, não haveria problema em ficarmos com eles por um tempo. Não estivemos com eles durante todas as férias. Contudo, o tempo acabou e eu e minha mãe tivemos que voltar, pois eu precisava retornar à escola para terminar os estudos. Com o passar do tempo, as coisas foram se acalmando. Meus avós tentaram nos ajudar a melhorar a situação. Eles disseram a minha mãe que talvez não fosse o momento certo para ter outro filho, mas que esse dia chegaria. As coisas entre minha mãe e meu padrasto melhoraram um pouco, mas a atitude dele mudou. Ele começou a ser um tanto machista e muito sem consideração. Às vezes, ele me pedia coisas ilógicas. Uma vez, ele me pediu para pegar a fruta podre que tinha caído de uma árvore. Quando vi a situação, não quis me sujar, então cobri as mãos com sacos plásticos e peguei as frutas podres. Mas naquele momento, ele chegou e ficou bravo ao ver como eu estava levantando as frutas podres com os sacos nas mãos. Ele disse que eu era um homem e deveria pegá-las sem cobrir as mãos, forçando-me a fazer isso. Eu odiei fazer isso. Em outra ocasião, ele me pediu a mesma coisa novamente, e eu cobri minhas mãos com sacos novamente. Quando ele me viu assim, ficou bravo de novo. Desta vez, eu contei para minha mãe. Eles brigaram, mas pelo menos eu não precisei pegar a fruta podre com as próprias mãos. Eu tive vontade de vomitar fazendo isso. Às vezes, ele ficava muito tempo fora de casa e voltava tarde. Ele também parou de trabalhar, dizendo para minha mãe que iria terminar o resto da faculdade de medicina. Minha mãe adorou a ideia e o apoiou. Naquela época, eu já estava mais velho e entendia mais as coisas. Parecia que tudo estava voltando ao normal e que eu estava melhorando.
Meu padrasto seguiu em frente e conseguiu cumprir a maior parte do que faltava na faculdade. Mas havia uma última coisa: ele precisava ir para uma aldeia e cuidar das crianças de lá como parte do último estágio que ele tinha que fazer na universidade. Naquela época, minha mãe havia gasto uma grande quantia em dinheiro com o restante da faculdade dele. Agora, ela precisava gastar mais, pois ele tinha que se mudar para perto da aldeia, que era muito longe. Então, ela teve que alugar um quarto para ficar. Ele arrumou tudo o que precisava, e nós o levamos até lá. Nos despedimos dele, mas, para mim, não foi uma despedida agradável, porque naquela época eu já não gostava mais dele. Depois disso, minha mãe e eu voltamos para casa. Naquela época, a escola havia começado e eu me concentrei nos estudos. Com o passar dos meses, comecei a notar algo estranho. Minha mãe ficava no quarto dela e às vezes parecia desanimada e triste. No começo, eu não percebi porque era meu último ano de escola e depois disso eu entraria na universidade. No entanto, percebi que minha mãe estava distante. Ela ficava muito brava com pequenas coisas, parava de cozinhar e só pedia comida. Naquela época, eu já sabia cozinhar e fazia minha própria comida. Às vezes, eu cozinhava para ela descansar. Teve um dia em que minha mãe me repreendeu por um erro meu. No meio da discussão, falei do meu padrasto, pensando que ele voltaria e que eu deveria conversar com ele. Ela não queria que eu ligasse para ele, mas eu fui e liguei. Quando atendi, falei com meu padrasto, mas o jeito que ele falou comigo foi estranho e me interrompeu. Eu sabia que algo não estava certo. Já era um garotão naquela época, então percebi o que estava acontecendo, só precisava confirmar. De repente, minha mãe apareceu, mas notei que ela estava com o telefone no ouvido. Olhei para ela e disse que se eles fossem se divorciar, deveriam me contar. Minha mãe ficou surpresa e em silêncio. Ela queria negar, mas não negou. Eu sabia que era verdade. Ela foi para o quarto, e fiquei arrasado com isso. Minha mãe e eu não estávamos em bons termos por alguns dias. Me sentia traído porque meu padrasto havia sido um bom pai para mim, o que eu tanto queria. Acreditava que os problemas entre nós se resolveriam e voltaríamos a ser uma família unida, mas isso já não era possível. Sentia como se ele tivesse me apunhalado pelas costas. Depois de alguns dias, reagi e soube o que tinha que fazer. Precisava apoiar minha mãe. Se ela fosse se divorciar, eu tinha que estar ao lado dela em tudo que pudesse. Naquele ano, terminei os estudos e consegui me formar na escola. Foi uma conquista para mim, e minha mãe ficou feliz por mim. Durante as férias, fomos para a casa dos meus avós comemorar e ficamos lá todo o período. No entanto, quando voltamos, tivemos uma surpresa ruim. Descobrimos que as chaves da porta de nossa casa não funcionavam e não podíamos entrar. Naquele dia, descobrimos que meu padrasto havia chegado quando não estávamos em casa e levado todas as nossas coisas, colocando a casa à venda. Como a casa estava em seu nome, ele tinha todo o direito de fazer o que quisesse com ela. A única coisa que nos restava eram as roupas que tínhamos levado na viagem para a casa dos meus avós. Não tínhamos onde ficar. Felizmente, uma amiga da minha mãe nos alugou 2 quartos para ficarmos. Como eu já estava matriculado na universidade, não podíamos sair da cidade. Minha mãe discutiu ao telefone com meu padrasto sobre o que ele havia feito. Ele havia levado muitas coisas nossas, mas a maior parte das economias estava com meus avós. Nesse período, a pandemia global começou, e tivemos que voltar para a casa dos meus avós e passar a pandemia juntos como uma família. Nunca mais vi ou falei com meu padrasto. Minha mãe foi a única que se comunicou com ele, pois o processo de divórcio havia começado. Minha mãe tem uma prima que é advogada, e ela contou o que estava acontecendo. A prima se ofereceu para ajudar com o divórcio. Os processos de divórcio são longos e podem durar anos. Apesar de tudo o que aconteceu, eu e minha mãe estamos felizes. Meu padrasto foi como um pai para mim, mas senti como se ele tivesse me apunhalado pelas costas. Ele traiu minha mãe e a mim, tirando muitas coisas de nós e muito dinheiro. No entanto, isso não importa. Agora, estou mais forte e maduro. Sempre estive ao lado da minha mãe e a protegi. Agora, estamos juntos com meus avós.
Estou estudando na universidade e começando a me preparar para a vida profissional. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo o conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!